Vou explicar agora nesse vídeo o que é o comprimento de onda de de Broglie. Então, os fótons, as partículas de luz, carregam uma energia hν, onde νi é a frequência da onda incidente, e h é a constante de Planck. É uma relação clássica que o momento da onda eletromagnética, o momento transportado, é a energia da onda dividida pela velocidade da luz. Como νi vezes lambda para uma onda harmônica é a velocidade da onda, eu consigo substituir essa expressão de cima nessa daqui e obtenho que essa é a expressão do momento do fóton, certo? Então, uma partícula de luz, o fóton, carrega hν de energia e h sobre lambda de momento linear. Então, ele tem um comprimento de onda associado, uma frequência associada, energia, frequência, momento linear, comprimento de onda. Na relatividade, essas coisas estão bem relacionadas, Lembra que frequência é 1 sobre o período e o comprimento de onda o comprimento de onda é a distância da periodicidade, Então, você vê que a energia é h sobre o período, enquanto que o momento é h sobre o comprimento de onda. Na relatividade, essas coisas aqui tem a quadriposição, que é a posição x, y, z e o instante no tempo. Você vê que essa coisa aqui tem muita simetria. E a energia sobre c e o momento fazem o quadrimomento na relatividade. Daí a pergunta que você pode fazer, se você estivesse lá em 1920, era, se isso vale para a luz, para as partículas de luz, não vale também para as partículas com massa, pela simetria na relatividade, inclusive? Bem, essa é a ideia do de Broglie. Então, uma partícula com massa vai ter um comprimento de onda associado, certo? Uma partícula com massa, uma velocidade v, um momento mv, vai ter um comprimento de onda associado h sobre p. É só inverter essa expressão aqui, certo? E qual o valor desse comprimento de onda para as partículas? Bem, um projétil de Magnum .44 tem 16 gramas de massa e sai da arma a 360 metros por segundo. Isso dá um momento de 5,8 newton segundos. Newton por segundo. Não, é newton segundo mesmo, desculpa. Isso dá um comprimento de onda de de Broglie de 1,1 vezes 10 a menos 34, já que a constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34, Só se você substituir. A questão é a seguinte, é muito pequeno esse comprimento de onda. Para você ver algum fenômeno de interferência e difração com um projeto de Magnum 44, você precisaria de uma fresta cuja largura tem que ser dessa ordem de grandeza. Então, você não vai ver, certo? Agora, um elétron nessa mesma velocidade, como a massa do elétron é muito menor, vai ter um momento muito menor, vai ter um comprimento de onda de de Broglie muito maior. O comprimento de onda é da ordem de micrômetro, você já começa a ver os fenômenos de interferência e difração com elétrons, certo? Em 1927, Thomson, Davidson e Germer fizeram um experimento com difração de elétrons, Thomson com filmes finos e Davidson e Germer em redes cristalinas. E, bem, aqui à esquerda, uma figura que eu tirei do Halliday, é a difração com ondas eletromagnéticas passando por uma rede cristalina, um raio-x, enquanto que aqui é com elétrons. Você vê que, o mesmo perfil, acontece difração com elétrons, está confirmado. Mas qual que é a motivação do de Broglie vir com essa maluquice aqui, de falar, tem um comprimento de onda associado ao movimento das partículas? Bem, isso explica o átomo de Bohr. Então a gente viu no vídeo anterior que o átomo de Bohr ele é postulado que o momento angular ele vai ser só vai poder ser múltiplos de h cortado vezes um número inteiro, onde h cortado é igual a h dividido por 2π, a constante de Planck dividido por 2π. Então essa daqui é mv vezes r numa órbita circular, onde v é a velocidade do elétron, r é o raio da órbita, m é a massa do elétron. Certo? Se você abre essa expressão aqui, fica h sobre 2π, mv é o momento, eu passo o p dividindo, passo 2π multiplicando, passo n dividindo, eu tenho essa expressão aqui. h sobre p
é o comprimento de onda de de Broglie. Ou seja, o comprimento de onda de de Broglie vai ser 2πr, que é o comprimento da órbita, né? O comprimento da órbita de raio r, dividido por um número inteiro. Ou seja, para n igual a 1, o circuito inteiro dá um comprimento de onda. Então, imagina que eu corto aqui, em azul é meu circuito, por onde o elétron caminha, eu coloquei aqui nesse ocre, como se eu tivesse a onda por cima dessa linha azul. Então, corta aqui e abre, né, aqui na extensão. Tá vindo aqui tem que ler esse trajeto aqui no sentido horário. Então, lendo aqui, você percebe que a onda associada vai por cima, está indo por cima aqui. Aqui nesse ponto é onde cruza, depois vem por baixo. Percebe que 2πr é exatamente um comprimento de onda para n igual a 1 nessa lógica do de Broglie. Tá, e se eu não tivesse um n igual a 1 aqui, tivesse um n igual a 1,5? Se eu tivesse um n igual a 1,5, ele viria aqui e interferiria destrutivamente, certo? Porque é periódico, onde sai aqui, entra aqui, né? Onde sai aqui, entra desse lado. Então eu não consigo ter uma onda estacionária circulando, né? Se o elétron se comporta como uma onda, eu não consigo ter uma onda estacionária circulando em torno do próton, a menos que esses n's aqui sejam números inteiros, de tal forma que o comprimento de onda, a onda, né, a hora que ele termine aqui nesse ponto, encaixa certinho aqui do outro lado. Para n igual a 2, você consegue perceber que sai aqui, ó, tá nesse ponto, lendo de novo aqui no sentido horário, então vem por cima, vem por fora, daí nesse ponto aqui ele encaixa aqui de novo, daí vem por dentro, daí nesse ponto aqui encaixa aqui por fora, nesse ponto aqui encaixa aqui por dentro, daí nesse ponto aqui encaixa aqui de novo, eu tenho de novo uma interferência construtiva. Esse sistema aqui é periódico. Se eu tivesse n diferente, né, de 2, um pouquinho maior que 2, ele ia estar um pouquinho mais curto e a hora que ele chegasse aqui, ele ia começar a interferir destrutivamente e eu não ia ter onda nenhuma estacionária. Interessante a explicação, né? Interessante a explicação e é comprovado experimentalmente. Tá, no próximo vídeo eu vou justificar utilizando essa lógica aqui para partículas, né, para partículas com massa, de onde vem a equação de Schrödinger, né, como que você pode inferir da existência da equação de Schrödinger.